Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Sei que tem um esforço de todos aí para que pudessem acompanhar a coletiva e acompanhar um pouco da reflexão que eu vim fazer, né, representando toda a diretoria do Santos Futebol Clube. Primeiro ponto, nós não vamos anunciar nenhum treinador aqui, tá? Para que vocês entendam e para que controlem as expectativas, tá? A primeira avaliação é sobre, obviamente, a saída do Pedro Caixinha. Da mesma maneira que eu vim aqui, né, na minha primeira coletiva, apresentá-lo, né, e falar um pouco da lógica da chegada dele, eu preciso vir aqui, primeiro, agradecer ao Pedro Caixinha. Agradecer pela confiança que ele depositou no Santos Futebol Clube em um momento de muita incerteza, né? Normalmente a gente olha hoje para o Santos, né? O elenco que tem, todo o esforço que foi feito, e a gente esquece muito rápido, né? De como o clube estava no final de dezembro, pouquíssimo tempo atrás. Pedro Caixinha, ele também fez uma aposta no projeto do Santos, no momento em que o Santos não tinha o elenco que ele tem hoje, não tinha feito nenhum movimento de mercado, e também ainda tinha dúvidas e incertezas sobre qual seria seu projeto desportivo. Era um clube que tinha acabado de subir da Série B. Vou ser bem breve aqui, pessoal, para a gente não cortar a palavra do Pedro Martins. Isso que ele fala é verdade. Pedro Caixinha assinou contrato com o Santos, assumiu o elenco, não tinha Neymar, não tinha Rohraiser. O único que ele tinha que estava certo era Tiquinho Soares. Depois veio o David Washington, depois veio o Barreal. Então, assim, o Pedro Caixinha ele acreditou no projeto. Mas a vida é difícil. Para a Série A, mas que ainda tinha muito mais incertezas do que certezas. A vinda do Pedro Caixinha, ela representou um novo passo, né, para o Santos se preparar para a Série A. E essa preparação envolvia uma série de critérios e uma série de mudanças, algumas visíveis para quem está de fora, outras nem tanto. E eu queria falar das que não apareceram. Pedro Caixinha foi muito importante na mudança da cultura do CT Rei Pelé, da maneira com que a gente trabalha, desde o início da rotina até o final do dia. Pedro Caixinha foi importante na modificação e na quebra de uma série de vícios existentes dentro do CT Rei Pelé. Ele foi muito importante para que o Santos começasse a se preparar para o que é o nível de exigência da Série A. Que isso, cara? Obviamente, ele não Sai daí da coletiva e dá o cu pro cara é foda. Não, não falei isso não, porra. Tá louco? ficou no Santos por resultado. E na minha avaliação, quando o critério é esse, sendo que da porta para dentro enxergamos uma série de evoluções, quando o critério é resultado, a derrota é de todos. E foi essa reflexão que eu fiz com os colaboradores do Santos, principalmente os que estão dentro do CT Pelé, e com os jogadores. Uma demissão de treinador no Santos Futebol Clube é uma derrota para a instituição. Porque é muito bonito falar da vitória, que a gente compartilha a vitória, que a gente compartilha tudo que é feito de bom, que a gente compartilha, que a gente coloca títulos como um fruto de uma construção coletiva. A derrota também é uma construção coletiva. O fracasso é uma construção coletiva. E se a gente quer modificar essa cultura que é tão ruim de se colocar a cabeça do treinador a prêmio na primeira sequência de insucessos, precisamos todos nós, diretoria, atletas, funcionários, colocar a mão na consciência e entender
o que nós fizemos de errado para que o Caixinha pudesse ser demitido. Porque da porta para dentro teve muita evolução. Essa minha reflexão, ela está diretamente atrelada. Ou seja, não era só o Caixinha que era para ser demitido? Já que o culpado não foi só ele? Ao segundo ponto, e talvez o ponto mais importante dessa coletiva. Na semana passada, eu finalizei 100 dias de Santos. E nesses 100 dias, eu gostaria de passar para vocês um pouco do que foi o meu diagnóstico, perante o que foi me solicitado, e o que a gente já conseguiu fazer de positivo e o que a gente não conseguiu ainda fazer. O principal ponto, quando o presidente Marcelo Teixeira me convidou para vir trabalhar no Santos, foi a gente dar mais um passo na reconstrução dessa instituição. E o passo, ele está diretamente atrelado à comparação do Santos de hoje, ou daquele momento, com seus principais competidores. Se a gente quer fazer, de novo, o Santos um clube vencedor e um clube ganhador, a gente precisa olhar para fora. A gente precisa entender o que está acontecendo na indústria do futebol. Os últimos 5 anos o futebol brasileiro mandou de maneira considerável. O volume de investimento hoje nessa indústria aumentou drasticamente. O mercado de transferências virou uma insanidade. E o nível de exigência com relação aos clubes de futebol hoje no futebol brasileiro aumentou tanto em que, se você não fizer uma reflexão e uma análise crítica de todas as suas áreas da maneira de funcionar, você cai no erro de achar que futebol é apenas escolher treinador e escolher jogador. Para o Santos ser competitivo, para que essa reconstrução do Santos seja definitiva, para que ela de fato represente uma evolução para essa instituição, não acreditem que apenas com a escolha de jogador e com a escolha de treinador, nós vamos voltar a ser o multicampeão. Não vamos. Realmente, não é só com essas duas peças citadas que vai ter a mudança, né, no clube. Mas já tem que começar por aí. Tá? É o mais importante. Não é só, mas é o mais importante. Quando eu chego no Santos, eu me assusto com a compreensão interna. Esse clube parou no tempo e a gente tinha a compreensão de que depois do acesso, as coisas iam voltar ao normal. Para que a gente consiga fazer o Santos campeão, a gente precisa entender o que fez com que o Santos... Por que o Santos caiu de divisão e o que aconteceu com essa instituição. Porque um clube desse tamanho não cai de divisão à toa. Não cai. Sei que é muito mais confortável aqui, a gente vai ficar falando de quem que é o próximo treinador do Santos ou quem são os jogadores que o Santos vai contratar. Mas eu prefiro hoje tratar do problema crônico e não do agudo. O problema crônico é o que nós vamos fazer para que o Santos seja um clube... Foda-se, irmão. Problema agudo, crônico, você faz o que você quiser, mano. O bagulho é o Santos ganhar jogo. O bagulho é o Santos ganhar título. Foda-se se tá devendo, se não tá. É ganhar título. Foda-se. Problema agudo tem meu pau. que forme equipes vencedoras todos os anos. E não o que a gente vai fazer para ter uma equipe vencedora somente esse ano. Uma diferença gigantesca aí. Porque fazer uma equipe vencedora apenas um ano
A gente até viu que alguns clubes fazem, né? Quantas vezes vocês já viram um clube que bate lá, vice-campeão, bate campeão e no ano seguinte está brigando para não cair? Eu não estou no Santos para isso. Eu não aceitei o desafio de vir trabalhar no Santos para simplesmente formar uma equipe para um ano. Mas está aí o desafio. Existe um imenso desafio que é lidar com a ansiedade, com a angústia e com a vontade da torcida de voltar a gritar é campeão, com o que é necessário comunicar e o que é necessário falar para que o Santos primeiro consiga lidar com a sua realidade. Primeiro, a sua realidade financeira. Dentro da tabela de classificação, com o que o Santos fatura, o Santos não está entre as principais equipes do futebol brasileiro. Muito pelo contrário, está longe disso. Quando você pega o Santos perante os seus competidores, quando a gente fala de estrutura de receita, a gente quase que abre mão de alguns pilares fundamentais. E o dia de jogo é um deles. Se a gente não lidar com os problemas crônicos dessa instituição, a gente vai ficar olhando para os problemas agudos e reclamando dos problemas agudos. E eu não vou ficar me prolongando, porque também quero que você... Bom, na verdade, o que ele quis dizer é que ele aceitou vir pro Santos para cortar o problema pela raiz. Ele quer plantar coisas certas. Ele está dizendo que é plantar coisas certas para que no futuro o Santos tenha uma colheita interessante, uma colheita certa. É isso que o Pedro Martins quis dizer. vocês questionem. Mas a essência do que eu encontrei aqui pode ser resultado numa sentença que eu venho falando de maneira frequente e está sendo até chato. Mano, mas aí é foda também você passar a sua gestão inteira falando dos outros, né? Isso que é foda. Você passar aí seus 2 anos, né? Que a cada 2 anos tem a eleição. Você ficar 2 anos falando da instituição passada, da gestão passada. Isso é muito fácil, mano. Primeiro, você é um CEO do Santos, já tira essa camisa social, mano. É isso. Pra começar. Já coloca aí um bucket. Ou mete um bonezinho assim da organizada. E agora o seu CEO do Santos. É assim que tem que ser, é assim que funciona por aqui. O Santos é um clube que precisa ter muito orgulho do seu passado. Muito mesmo. É o que está moldando a identidade dessa instituição. Só que ele precisa saber diferenciar o que é orgulho do passado de saudosismo. O saudosismo vai matar o Santos Futebol Clube. O orgulho do passado, ele precisa pavimentar o caminho para o futuro dessa instituição. E o caminho do futuro do Santos está sim na busca de um novo estádio, na reconstrução da sua infraestrutura, na formatação de uma categoria de base que de fato seja protagonista no futebol brasileiro, nos esforços que precisam acontecer para que a equipe feminina do Santos Futebol Clube de fato volte a brigar e representar o valor histórico do Santos Futebol Clube. E precisamos tomar as decisões mais difíceis, as decisões mais duras no aspecto financeiro, para que daqui a alguns anos a gente consiga ter orgulho das equipes que esse clube vai fazer. Caso contrário, a gente vai continuar num ciclo vicioso
de vender o futuro para tentar conquistar alguma coisa no presente. Eu estou falando tudo isso com a consciência de que o presidente Marcelo Teixeira sabe das dificuldades que a gente vai ter que percorrer durante esse tempo. Ele voltou sabendo disso. E compartilha dessa visão de que a gente precisa tomar decisões duras para melhorar a gestão, profissionalizar o Santos de fato e modernizar o nosso dia a dia. Depois de 100 dias de Santos Futebol Clube, eu consegui fazer o diagnóstico, apresentar algumas evoluções, mas ainda existem travas institucionais para que a gente consiga tomar as decisões duras para fazer essa evolução. Ou seja, está A tudo, saída né? do Pedro Caixinha é uma derrota para todos nós. É um passo atrás com relação Será que ele quis dizer SAF? Que ele falou que ele quer melhorias profissionais, quer reestruturação, equipe profissional e o caralho. Só que existem medidas institucionais que impedem com que eles trabalhem. Será que é um estatuto que o Marcelo Teixeira tem que assinar para virar SAF? ao que a gente pensa de projeto desportivo para essa instituição. E por isso que a gente vai tomar o tempo necessário para escolher um novo comandante. Essa decisão ela não vai acontecer do dia para a noite. O Santos Futebol Clube não vai entregar a chave da primeira equipe para um treinador. Ele precisa vir e aceitar fazer uma construção em conjunto. Nós vamos analisar os nomes necessários e vamos conversar quantas vezes for preciso para que a gente consiga tomar a melhor decisão para o clube. A pica aí, ó. É muito importante a gente entender que todas as decisões que a gente precisa tomar para consertar o Santos demandam uma dose de humildade. Tem muito clube no futebol brasileiro fazendo melhor, investindo mais, estando mais organizado. O primeiro ponto para a gente fazer o diagnóstico correto e dar o remédio correto para o paciente é a humildade. Somente assim a gente vai conseguir ser grande. Seria muito mais confortável vir aqui, falar que o Santos é um clube gigante e que a gente vai fazer o que for necessário para ganhar os próximos jogos. Falei também para os nossos jogadores que a humildade é o ponto de partida para a gente começar a fazer o diagnóstico e tomar as decisões certas nesse período pós-Pedro Caixinha. Dito isso, estou aberto para perguntas. Muito obrigado. Pedro, Dito acho que isso, ficou claro no discurso aí que foda-se. você não era a favor da saída do Caixinha, porque você fala algumas vezes que o Santos deu um passo atrás. Queria entender o seu posicionamento nessa decisão de saída do Caixinha. Você falou que o trabalho é muito bom da porta do CT para dentro, que muitas coisas mudaram. Então eu queria entender que a semana passada na CBF você fala que as coisas estavam evoluindo, que as coisas estavam andando e de repente no domingo, depois de uma derrota, o Caixinha é demitido. Se você está frustrado com essa saída do Caixinha, se você em algum momento pensou em sair junto com o Caixinha, e você falou de um novo treinador. Esse novo treinador tem que ter um perfil que você imagina que tenha que ter, como tinha o Caixinha. Você falou não entregar a chave do CT a um treinador. É isso? Eu participei do processo de saída do Pedro Caixinha. Né? Isso não foi uma decisão desconectada. Né?
Tudo isso foi sentado na mesa, debatido, discutido, e com base no resultado, o Santos tomou a decisão de trocar o treinador. Né? A reflexão sobre a escolha do novo comandante é não jogar fora o que tem de bom, o que foi feito de evolução, o que a gente conseguiu identificar de quebra e mudança de cultura, que identificamos que foi uma mudança importante dentro do CTR Pelé. E quando a gente fala que a gente não vai entregar a chave, porque nenhum treinador tem que ter a chave do clube. Os treinadores, eles são parte da construção de um projeto. Essa é a minha visão e a minha concepção de gestão de futebol. Né? Eu acredito que as decisões devem ser tomadas em conjunto, mas um clube de futebol, ele é muito maior do que apenas a figura do treinador. Então, se o Santos tem o interesse de construir um projeto desportivo pensando no seu futuro, ele precisa pensar de que essa figura ela vem para a construção. Né? Ela vem para participar de um processo coletivo de reestruturação do Santos de Futebol Clube. Simplesmente o treinador vai trabalhar com o rabo preso. A verdade é essa. Se de repente ele for falar de algum jogador que de certa forma tenha bons olhos para a diretoria, esse treinador vai simplesmente estar andando na contramão desse projeto. É claro que você não pode dar a chave para o treinador, fazer com o que ele quer, até porque ele não ama o Santos, ele não cuida do Santos, ele cuida do jogador. O esquema tático faz uma outra parte dessa cadeia alimentar, né? Dessa pirâmide. Porém, a gente sabe que existem treinadores que são bastante importantes. E a última opinião tem que ser o treinador, do jogador, que eles que fazem o clube acontecer. Claro que existe gestão, é claro que existe diretor, CEO, é claro que existe essa gestão desportiva por trás. Mas o que faz um clube ser grande é só a índole do seu treinador, são os jogadores. E é perigoso, porque dá a entender que eles querem ser o centro de tudo. Que os dirigentes, diretores, CEO, eles querem ter o dedo... como pode dizer? Ter o dedo... Ter realmente o dedo ali, sabe? Aí eles querem serem os protagonistas de um bom futebol. Eles não querem ser anônimos. Eles querem que o trabalho feito, que quem foi campeão foi a gestão, foi a equipe. Eles querem fazer parte disso. Isso é muito preocupante, que você entra na questão da soberba, você entra nessa questão mesmo do próprio presidente anunciar uma lenda, a volta de uma lenda para o seu clube, primeiro que o próprio clube. Então deixou bem claro que essa gestão ela quer ser presente, quer mostrar a sua cara para a mídia, enfim, preocupante, mas são os caras que estão gerindo o nosso clube, né? O clube que a gente ama. Infelizmente, eles veem como business, né? Como os negócios, e não por amor ao clube. Infelizmente, é isso. E parte desse processo da troca de ideia que a gente vai fazer com as possibilidades de treinadores é verificar se ele compreende o estágio atual do Santos Futebol Clube e o que a gente precisa fazer para tirar o máximo da equipe, para fazer com que essa equipe seja competitiva, mesmo com todas as dificuldades que a gente identifica. Mas só para esclarecer, você foi contra a saída do Caixinha e você pensou em sair junto ou não? Não, eu disse que eu participei do processo decisório, né? Eu não pensei em sair do clube. O que eu estou dizendo aqui é o clube não pode normalizar um processo de decisão de um treinador, de demissão de um treinador. Se a gente achar que é normal, toda hora que a gente tiver 3 insucessos, a gente tem que trocar um treinador, tem alguma coisa muito errada dentro do clube. Não pode ser normal. Por isso que eu falo que é um fracasso, é uma derrota para todos do Santos. E a gente precisa entender que essa demissão tem a participação de muita gente que não foi demitida, que está dentro do clube e que precisa trabalhar para compreender o que a gente vai fazer diferente daqui para frente. Tem uma coisa que é importante. Esse elenco hoje do Santos, apesar de todo esse processo de reestruturação que eu estou falando para vocês, ele é competitivo. Esse elenco do Santos, ele tem
toda a competência e toda a capacidade de fazer uma grande temporada. Existe a diferença entre analisar os grandes problemas dessa instituição, que precisam ser corrigidos, mas o ponto emergencial é a gente fazer esse elenco jogar da maneira que ele pode. Esse time pode render muito mais e os jogadores sabem disso. E eles precisam também assumir a responsabilidade deles dentro desse processo, porque a partir de agora a gente precisa começar a jogar melhor e começar a ser muito mais uma equipe. Hoje a gente tem um conjunto de indivíduos. Então, porra. Pedro, boa tarde. Isso é Vou verdade. fazer duas em uma para ti, porque eu queria saber de você qual é o perfil de técnico que o Santos vai buscar. A gente tem informação de que o Santos tem conversas muito bem encaminhadas com o Jorge Sampaoli. Não sei se você vai poder confirmar. E você fala dentro do seu discurso de que dentro dos seus 100 dias, você diz que a evolução precisa superar travas institucionais. Eu queria entender que você pudesse talvez nos explicar melhor o que seriam essas travas institucionais que impedem hoje essa evolução do Santos, na sua opinião. O Santos não tem negociação em estágio avançado com nenhum treinador hoje. Não. E as travas institucionais, elas são travas culturais. É o famoso, aqui sempre foi feito assim. Esse é o grande embate que a gente tem com a mudança de cultura. O clube é do Mudar a cultura de uma organização não é fácil nem é simples, né? Mas se o Santos quiser ser competitivo perante os outros clubes, olhando o que os outros clubes estão fazendo, analisando não só a capacidade de investimento, mas a maneira com que eles trabalham, a gente precisa mudar a cultura. As travas estão aí e a gente vem fazendo esse exercício e essa reflexão para que o Santos consiga avaliar que temos Bom, eu não estou aqui para questionar o que foi dito pelo Pedro Martins, nem questionar também a sua formação acadêmica, nem nada. Eu acho que ele quis dar uma passadinha de pano quando ele fala alguns processos institucionais. A gente já imagina que alguma lei ali no clube, alguma instituição, e não questão cultural, como ele citou novamente. Então, essas travas culturais seriam opiniões, decisões que culturalmente o Santos tem. De repente, dirigente mais antigo, um pessoal, uns conselheiros mais antigos que acabam cultivando, conselheiros fortes, tá? Para você não conseguir reverter essa opinião, então deve ser alguém ali de costa firme, que tem essas decisões culturais, talvez aquela velha guarda que a gente sempre está acostumado a ouvir, que Santos é de Santos, que o Santos não tem que sair daqui, entendeu? Que quem não é de Santos que torça para outro time, você entende? Então, pelo que eu entendi, não é literalmente essas travas institucionais, que seja um estatuto ou algo do tipo, que é alguma lei que precisa ser mudada oficialmente. E sim costumes de pessoas fortes que têm esse pensamento um pouco cultural, atrasado. Uma certa distância perante os nossos competidores e o exercício de humildade está diretamente atrelado ao fato de que nós estamos voltando agora da Série B. Nós temos pouquíssimo tempo de Série A e a Série A está mandando muito mais rápido do que vocês imaginam. Essa é a grande reflexão que a gente precisa fazer, pensando no Santos do futuro. Eu repito, o nosso objetivo aqui é construir uma organização que produza equipes vencedoras todos os anos. Nós não estamos aqui para montar uma equipe vencedora para apenas uma temporada. Pedro, boa tarde. O Santos completou 113 anos. Isso aqui é futebol, não é balela, né? A gente não tem que tratar o Santos com os problemas que a gente já sabe que existe nesses 113 anos. Opa. Todos nós hoje viemos aqui para saber coisas a respeito de treinador, a respeito de jogadores, a respeito dos problemas que o Caixinha trouxe, a contratação errada que vocês fizeram. E hoje a gente está vendo lamentações. Torcedor não quer saber. Torcedor quer saber de resultado. Torcedor hoje gostaria de saber quem é o novo treinador. Vamos. Eu não sei qual o teor hoje que foi abordado com relação à sua chegada, à sua coletiva, porque todo mundo espera aqui
um pronunciamento sobre um treinador, um pronunciamento sobre uma renovação do contrato do Neymar, ou alguma coisa sobre a Arena. E nós só estamos escutando lamentações. Não é isso que o torcedor está querendo. O torcedor está querendo resultado no campo e que o Santos possa vencer amanhã, domingo, e conquistar título. Se a gente ficar pensando em que o futuro do Santos vai acontecer, nós vamos esperar muito tempo, mas o torcedor não espera. O torcedor quer resultado agora. Por que essas lamentações nesse momento? Galo, por favor. Amanhã. Eu estou aqui para falar de gestão. Eu não estou aqui para lamentar. E eu estou aqui para falar de algo que as pessoas não costumam falar, e por isso que o Santos caiu para a segunda divisão. Porque na hora que todo mundo vem perguntar, a resposta que quiseram dar, contrata mais um treinador, contrata mais um jogador, contrata mais um jogador, e agora eu tive que emprestar, fazer 56 movimentações na janela com contratos ruins. Vai chorar, hein? Você olha o fluxo de caixa do clube hoje, você sabe quantas rescisões o Santos está pagando? Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar. Claro, porra. O torcedor quer saber de vencer e nós precisamos tomar as decisões necessárias para que esse clube ganhe. Mas se a gente não tratar o problema grande, esse clube não vai ganhar. Eu estou aqui para falar de gestão, não estou aqui para lamentar. E eu estou aqui para falar que o Santos precisa lidar, pela primeira vez na sua vida, com a realidade. Isso é entre vocês, diretores? Não é entre o torcedor. O torcedor precisa saber que o Santos está num processo de reconstrução. Não precisa que o Santos precisa adotar. Já sei essa porra, já. Muita humildade nesse processo de reconstrução, para que assim a gente construa uma organização que ganhe jogos, ganhe campeonatos para os próximos 10, 15 anos. Passe de 3 metros, é o que nós quer. Eu posso adotar o discurso fácil. É muito fácil. Eu posso chegar aqui, fazer o discurso fácil, falar que a gente veio aqui, vamos ganhar o próximo jogo, a gente vai buscar os grandes nomes e vamos continuar contando mentira. Eu não estou aqui para isso e o presidente Marcelo Teixeira não está aqui para isso. Ele me convidou para fazer uma reflexão séria e dura sobre a realidade do Santos Futebol Clube. Nós vamos falar de treinador, nós vamos falar de jogador na hora correta. Eu estou aqui para fazer uma reflexão sobre os 100 dias de gestão e para explicar por que o Pedro Caixinha saiu. Pedro, aqui é Vinícius Figo. Você falou muito do planejamento de um time que subiu da segunda divisão agora, só que nesse meio tem a chegada do Neymar no Santos. Como que mudou o planejamento do clube para essa temporada com a chegada do Neymar? E como que tem a participação do staff junto ao pai do Neymar nessas mudanças que você disse, na questão de profissionalizar e melhorar o Santos Futebol Clube? Muito obrigado. É importante, no início dessa conversa eu falei que o Caixinha assume o Santos num período de muita incerteza, né? Que naquele momento vocês acompanharam e viram o quanto que o Santos teve dificuldade, né, nesse processo de mercado, né? E um dos principais pontos que eu avalio nesses 100 primeiros dias é a recuperação da credibilidade do Santos no mercado. A partir dos movimentos e da maneira como a gente começou a se comportar, o Santos encontra um treinador, começa a montar um time de futebol, né? E tomar decisões, foram 11 contratações, né? O Neymar ele foi fundamental nesse processo de reconstrução da credibilidade. Ele tem sido muito importante também na aceleração dessa reconstrução do Santos, participando, né, desse processo de melhoria de infraestrutura, né, das mudanças que a gente quer fazer, da busca de novos parceiros comerciais, né. Eu não tenho dúvida que a chegada dele não tem um impacto só dentro do campo. Ele tem um impacto enorme fora do campo para que a gente consiga acelerar esse processo. Não acontece mágica, né? É um esforço gigantesco de muita gente para que a gente consiga acelerar algumas etapas do nosso projeto, né? E eu acredito que dentro do campo, apesar de ter tido essa pausa, né, para que a gente pudesse reequilibrar ele fisicamente e fortalecê-lo, né, a gente acredita, e eu vejo hoje o Neymar muito feliz com o que é o projeto que a gente está construindo, né? Felicidade ia ser maior se a gente estivesse ganhando, estivesse com 9 pontos, né? Mas dentro de tudo que foi planejado, tudo que foi colocado, eu não tenho dúvidas de que a chegada dele foi um ponto importante para a gente acelerar, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que confrontar o Santos com a sua realidade atual. O Santos, na tabela de receita, ele está muito distante dos principais clubes do Brasil. E ele tem uma receita que não é condizente com a sua importância histórica.
Esse é o nosso grande desafio agora. Não, tem sido fundamental. Assim, quando eu falo Neymar, o atleta e o staff, né? O Neymar pai, todo mundo, a parceria com eles tem sido muito produtiva e tem sido muito importante. Muito importante. Pedro, boa tarde. Gabi aqui, Thais. Pedro, dá para notar o seu incômodo durante a coletiva, falando dessas falhas que aconteceram até aqui. E óbvio que você, pelo visto, gostaria da manutenção do Caixinha pelo projeto mais longevo, por acreditar no trabalho e diminuir a questão do resultado, mas lógico, pensando no trabalho do dia a dia. Pensando nisso, eu queria entender, diante da posição que você está, você fala do trabalho coletivo e tudo mais, se você foi convencido a essa demissão do Caixinha coletivamente, por maior parte, gostar da possibilidade de troca de técnico, ou se você acatou a decisão, pensando não só no resultado, mas na mudança de trabalho, se já foi pensando em algum nome que já estava nos bastidores, sondando por ali, por favor, só para dar contexto nessa situação da saída do Caixinha, por favor. Não, eu participei da decisão, né? A partir do momento em que a gente avalia ali o último jogo, né? A maneira como a equipe se comportou, e a gente projeta isso, né? Projeta os próximos cenários aí. A gente fez um debate muito grande e é uma decisão que é tomada com dor no coração, justamente porque tem muita coisa boa no trabalho, né? A reflexão que a gente faz é essa, né? A decisão ela é mais fácil. Eu já participei da troca de treinadores algumas vezes. Essa decisão acaba sendo um pouco mais fácil quando você avalia o conjunto e o conjunto te mostra que a decisão não foi boa, né? Não é o caso do Caixinha, né? Com o Caixinha, ele foi uma figura muito importante na mudança do Santos, da maneira como a gente trabalha, né? Ele, pela maneira como ele conduz, pela liderança que ele tem, ele acabou trazendo muita coisa que a gente tem que preservar, aprender com o que ele propôs e seguir em frente, né? É o que eu falo, como eu falo que dentro da cultura, da rotina, do dia a dia, de fazer com que as áreas tivessem todas envolvidas no processo decisório, a gente não pode jogar isso fora. O Santos é um clube que teve uma cultura de departamentalização. Então, os departamentos eles se defendem e não defendem a instituição. E isso foi quebrado. A gente conseguiu evoluir muito, por exemplo. Esse é um detalhe que eu estou trazendo aí de mudança do dia a dia. Pedro, boa tarde. Aqui à sua esquerda. Boa tarde. A minha pergunta é um pouco similar, mas eu queria que você, se você puder, fosse um pouco além. Você citou essa questão dos departamentos, de uma questão de união de departamentos, todo mundo trabalhando junto e tal, e coisas boas que o Caixinha deixou. Gostaria que você, se puder, se alongasse nessa questão. Que questão, por exemplo, você levou a uma reunião, não sei se para defender a permanência, mas para dar um ponto a favor do Caixinha, que outras questões, e principalmente em campo, porque não que você tenha que comprar briga com a torcida, não é isso, mas o torcedor, no geral, vai ver o campo, vai falar motivos, aí pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, você pode jogar o time como bom, o time como ruim, não é essa a questão. Que coisas boas que você viu também no campo que poderiam utilizar como uma defesa ao Caixinha, se possível? Na realidade, a mudança ela era de concepção, né? Assim, a gente muda drasticamente a maneira de jogar da Série B para a Série A, mas a gente também muda quase o elenco todo, né? Eu acredito que esse processo de consolidação de uma nova ideia de jogo, de uma identidade, ele passou por erros e acertos, ajustes, né? Ele não foi... ele foi mais turbulento, né? Porque a equipe foi sendo modificada ao longo desse tempo, né? Obviamente, a gente faz uma avaliação interna de uma série de outras coisas que poderiam ter sido feitas diferente, que a gente poderia ter acelerado, né, o ajuste dessa equipe, mas eu não estou aqui para fazer o balanço aberto. Eu acho que o grande ponto a gente avalia a importância do Caixinha nesse processo de transição. A sua liderança, a sua maneira de trabalhar foi muito importante para que a gente começasse a atualizar o Santos de uma série de métodos e rotinas. A avaliação sobre a saída é porque, dentro dos nossos debates, não se via mais uma melhora ou uma capacidade de evolução da equipe perante os comportamentos que a gente identificou, principalmente nesse início do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, não é uma decisão fácil, não é uma decisão que a gente gostaria de tomar,
mas a gente acabou achando necessário para fazer o ajuste no início da competição, né? Para conseguir ter o tempo de ajuste e adaptação de um novo treinador, para que a gente consiga atingir as nossas metas e os objetivos do Santos na temporada. Olhando o final da temporada, projetando o final da temporada, o Santos optou por tomar essa decisão logo no início do campeonato. Caixinha, tudo bem? Wagner Frederico. Caixinha já foi. Ô, Deus. Eu sou Pedro também. Tava com o nome na cabeça aqui. Desculpa, Pedro. O cara já... Você tem segurança de que a tua linha de pensamento sobre gestão de futebol, ela está completamente alinhada com a diretoria do Santos? E eu não falo só do presidente Marcelo Teixeira, porque o Santos não é um regime presidencialista. Na teoria, é um regime colegiado, né? Sim. Um grupo que toma decisões, pelo menos é assim que deveria funcionar. Você está seguro que o seu pensamento sobre gestão de futebol está completamente alinhado com o que pensa a diretoria do clube? E mais, você falou aí da questão financeira, todo mundo sabe, né? Da questão financeira do Santos. Essas contratações que foram feitas, o Santos tinha a capacidade de fazer essas contratações? Foram 11 contratações que foram feitas. Jogadores que a gente, né, ouve, né, de conversas, eu não tive acesso a contratos de jogadores, mas a gente ouve que o Rollaser, por exemplo, foi contratado por 11 milhões de euros. E aí você fala de uma situação caótica, que você tem toda a razão, comparando com Palmeiras, Flamengo, outros clubes que estão no topo, né, em matéria de faturamento. O Santos tem condição de pagar essa folha? Hoje, a situação financeira do Santos dá condições para que o Santos honre seus compromissos, e tem outras dívidas, né, que o clube tem aí para pagar, saldar, dívidas de atletas que já passaram por aqui, o que o Santos está pagando. Enfim, você mais do que ninguém tem completamente ciência de tudo. Como é que funciona isso, né? Você tendo esse pensamento, essas preocupações dentro de um clube que tem uma linha de direção tradicional, como é que funciona isso? Como é que na prática... E queria que você falasse especialmente sobre a questão dos jogadores, se o Santos realmente teve condições de contratar esses jogadores. Wagner, o presidente me convidou para a construção de um novo modelo de gestão, né? Ele não me convidou para construir o meu modelo de gestão, né? E a construção de um novo modelo de gestão, obviamente, envolve a participação de uma série de outras pessoas, né? E a gente vem dando passos para, aos poucos, ir qualificando o processo decisório do clube, né? Mais recentemente a gente fechou com uma assessoria financeira que vem entrando no detalhe, né, de como o clube está operando, e a gente está terminando esse primeiro ciclo para apresentar, não só para o presidente Marcelo Teixeira, mas também para todo o comitê gestor, o cenário financeiro e organizacional do Santos Futebol Clube, né? E isso vai demandar uma série de ações que a gente precisa tomar para qualificar a gestão. São 100 dias, né? Eu tenho confiança e acredito que o Santos pode qualificar a sua gestão e se preparar para o futuro, né? Quando eu falo se preparar para o futuro, adotar boas práticas de governança corporativa para que o Santos consiga aumentar essa capacidade de receita e também qualificar a sua estrutura de custo. E qualificar a sua estrutura de custo é adotar medidas que você seja cada vez mais eficiente. Dentro desse cenário, eu vejo que o Santos fez um esforço considerável para montar um time que normalmente uma equipe que está vindo da Série B não monta, né? Se você for analisar individualmente, o Santos ele tem uma equipe, na minha visão, é uma equipe competitiva. Normalmente um time que vem da Série B, ele sofre um pouco mais nesse aspecto, né? E tudo isso foi feito, projetado dentro da estrutura de receita que o clube tem e também das possibilidades de novas receitas que a gente está construindo. E o Neymar é uma alavanca importante, né, para essas novas receitas, né? Ele tem qualificado, a chegada dele tem qualificado muito a nossa busca por novos patrocinadores. A gente está conversando com empresas que aumentaram consideravelmente o valor que está sendo colocado na mesa, também pela presença do Neymar, e o Santos acaba também se beneficiando disso, né? Mas hoje é um clube que, por exemplo,
não consegue viver sem a venda de jogadores. Precisa, em algum momento, não sei se precisa ser necessariamente esse ano, mas é um Santos que precisa formar e vender, pensando na sua competitividade, né? Em colocar o clube entre as principais receitas do Brasil. Não tem jeito, ainda sem a estrutura do estádio que a gente imagina, abraçando uma quantidade maior de torcedores para o jogo, para que você consiga faturar mais como dia de jogo, ainda é um clube que vai precisar vender bastante para equilibrar suas contas. Pode ir. Pedro, boa tarde. Vitória Leite da ESPN. Você falou muito sobre essa situação de problemas agudos e problemas crônicos. Nesse momento é um problema agudo, trazer um novo treinador, mas eu acho que ele também, pelo menos pelo que você nos trouxe de reflexão, vai fazer parte de um problema crônico, porque como é que você apresenta e como vocês têm apresentado aos treinadores essa questão até de longo prazo, se quando o Caixinha, por exemplo, aceitou as condições que tinham, acabou, enfim, como você disse, os resultados implicaram na demissão dele. Então, como que está sendo essa apresentação para os treinadores? Tem se falado no São Paulo, entendo você não falar de nomes, até por questão de ética, mas que é um treinador um pouco diferente disso, porque é um treinador que costuma fazer exigências de contratações. Como é que vocês estão apresentando essa situação do Santos a esses treinadores? E se vocês estão dispostos a fazer essas contratações por treinadores ou se de fato não, é o Santos que vai prevalecer nesse primeiro momento, pensando até nessa questão financeira que a gente sabe que o Santos tem aí quase 1 bilhão de dívida, né? Então, como é que você está fazendo essa gestão nesse momento? Dessa maneira que eu estou fazendo agora. Da mesma maneira que eu estou falando aqui para vocês, eu também falo não só para treinador, né, para as possibilidades de treinador, mas, por exemplo, para colaboradores que podem vir, né? Eu apresento que é um cenário de reconstrução, né? Eu acho que seria até injusto falar para qualquer pessoa que venha fazer parte do projeto do Santos contar uma mentira, contar que é um cenário perfeito, que o Santos vive a mil maravilhas, e não é, né? Existem dois grandes compromissos, né? O primeiro é fazer muito com pouco, né? A gente acredita que dá para montar equipes competitivas, dá para que a gente consiga montar uma equipe e um estilo de jogo que dê prazer e dê orgulho para o santista, mesmo sabendo que dentro de tudo isso a gente vai ter dificuldade no mercado de transferências, que a gente não vai necessariamente sair comprando jogadores como os nossos competidores estão fazendo, né? Tudo isso está dentro de um plano de trabalho que a gente precisa apresentar para qualquer pessoa que venha, né? E é válido recordar, né? Assim, às vezes a gente fala do volume de Desculpa aí, Chay, muito sono. Empréstimo com opção ou empréstimo com obrigação, né? Assim, o Santos, tirando o Benjamin Hohlheiser e o Neymar, obviamente, que envolve outro projeto, a maioria das suas operações foram operações gratuitas ou de custo baixíssimo, né? E tudo isso é porque a gente precisa relembrar a todo momento que é um processo de reconstrução. É um processo de reconstrução para os jogadores que estão vindo, para diretores que estão vindo e para o treinador que vai fazer parte desse projeto. Pedro, tudo bem? Pedro da Roca, Energia 97 FM, Esporte por Esporte. Na sua coletiva de apresentação, eu te perguntei dessa tua mudança de sair de 3 SAFs para um clube com um modelo associativo. E minha pergunta vai nessa linha, porque você fala que o Santos hoje financeiramente não tem condições de bater de frente com os seus principais rivais na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Santos ele consegue se recuperar sendo um modelo associativo ou só a SAF é a saída? E no começo da sua coletiva, hoje, você deu uma resposta falando que não só o Caixinha tinha que ser demitido, outras pessoas dentro do clube também. Você poderia especificar quem seriam essas pessoas ou em quais departamentos? Não foi isso que eu disse. Eu disse que o Caixinha foi a pessoa que foi demitida. Foi a figura, o insucesso e o fracasso do clube nesses 3 primeiros jogos resultaram na saída de uma pessoa só, né? Sendo que as derrotas, o fato da gente não ter jogado como a gente queria, é fruto de uma construção coletiva. Então, uma pessoa acaba sofrendo pelo resultado de um trabalho que ele não deixa de ser coletivo, né? Então, foi isso que eu quis dizer, tá? Eu não acho que o Santos necessariamente precisa virar SAF. Eu sou um ferrenho defensor de bons modelos de gestão. Eu acho que se você tem bons modelos de gestão
e toma decisões corretas, se você procura equilibrar o clube financeiramente, colocar as pessoas nos seus devidos lugares e buscar a sustentabilidade financeira, você não necessariamente precisa virar SAF. E creio que é isso que eu venho falando com o presidente Marcelo. O presidente Marcelo quer que a gente seja uma empresa bem gerida, né? E se em algum momento, dentro desse processo, dentro dessa trajetória, o clube decidir virar SAF, não é porque ele necessita virar SAF, é porque ele escolheu esse caminho, né? Muitos clubes brasileiros acabaram virando SAF por necessidade. E aí você pode tomar decisões erradas, né? Se você escolhe esse caminho, se você decide esse caminho, de uma maneira estratégica, bem pensada, é totalmente diferente. E um clube só pode fazer isso se ele estiver sendo bem gerido. Boa tarde, Pedro. Aqui, Lucas Barros, do Diário do Peixe. Ainda nessa parte financeiramente, eu creio que um clube que não está financeiramente legal, ele tenta fazer alguns cortes, né, nos gastos. E o Santos hoje tem um jogador afastado, o Julio Furt, que é um dos maiores salários do elenco. Recentemente, né, ele até recusou uma proposta para ir para o Juventude. Então eu queria saber como vocês estão lidando com esse atleta. Porque o atleta do que mais recebe, só que também não é utilizado e é um gasto mensal que a longo prazo acaba sendo um gasto grande. Então eu queria saber o que vocês planejam com esse jogador. Desde a nossa chegada, a gente fez alguns movimentos de saída, né, de jogadores que tinham um impacto maior na folha, né. O Santos estava com muito atleta, né, e aí você precisa tomar algumas decisões, ou de rescindir o vínculo, ou de emprestar, ou de negociar, né. Nós também vendemos alguns jogadores no início do ano, né. Tudo isso para tentar equilibrar e trazer um pouco mais de conforto para o fluxo de caixa do clube, né. A questão do Júlio, a gente está debatendo com ele, com o staff dele, para ver qual que é a decisão que a gente vai tomar. Entendo que não é uma decisão simples, né? Mas só vai se resolver no diálogo, não tem outra forma. Então, é assim que estamos conduzindo, a janela está fechada agora, então deve abrir novamente agora no meio do ano, e vamos ver se até lá a gente encontra uma saída. Boa tarde, Pedro. Você disse que o Santos não tem nenhuma negociação adiantada com o treinador e que o Santos também não tem pressa em definir um novo profissional. Tem jogo amanhã contra o Atlético e domingo contra o São Paulo, né? Jogos muito próximos. Se o Santos, nesses dois jogos, apresentar um bom futebol e os resultados forem, sei lá, 2 vitórias, 1 vitória, 1 empate, enfim, a possibilidade do César Sampaio ser mantido no cargo é cogitada pela direção ou o César já se manifestou, não, estou cumprindo a interinidade agora, mas não quero, ou vocês considerariam uma efetivação do César Sampaio no comando do Santos? Obrigado. Não, o César, primeiro tem que agradecer ele também publicamente, porque ele assumiu o desafio, né? Ele veio para ser o auxiliar da casa, também com uma responsabilidade grande de fazer essa integração com as categorias de base. Ele tem sido um cara muito importante dentro desse processo dentro do Santos Futebol Clube. E ele assume o desafio como uma figura que também vai se conectar com todos os outros funcionários que são membros fixos, né, da Comissão Técnica do Santos, para tocar essa próxima partida. E ele está ciente que o Santos está conduzindo um processo de seleção, né, que a gente está buscando nomes no mercado e conversando com algumas pessoas. Então, assim, isso foi deixado bem claro para ele desde o ponto de partida, desde o início. Então, tanto ele quanto os jogadores sabem que o Santos vai buscar um treinador. O grande ponto aí é que a gente não vai tomar essa decisão de maneira abrupta, né? A gente vai escolher a melhor pessoa para vir fazer parte do projeto agora. Pedro, aqui. Messias do Varanda Futebol Debate e Painel Santista. Eu quero voltar à questão administrativa, né? Você já respondeu ao colega que você não vê SAF como sendo uma saída para... Não é a varinha mágica que vai resolver o problema do Santos. Você já falou que o Santos, e eu concordo contigo, falando como torcedor também, o Santos vem de administrações arcaicas atrás de administrações arcaicas. O Santos precisa virar essa chave, precisa entrar no modo profissional. Mas... pelo que você relatou, urge. Não é algo para daqui a 6 meses, daqui a 2 anos. É algo para ontem. Como fazer isso? E se você, tendo todo esse apoio da diretoria, qual o prazo que você acha que isso teria que acontecer? Até para o Pedro Martins, tipo, eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso.
Obrigado. Obrigado. Não, eu acho que está sendo feito. Na realidade, o presidente Marcelo ele tem cobrado de todos nós as decisões necessárias para cada vez mais equilibrar a gestão do Santos, né? Obviamente, aconteceu muita coisa nesses primeiros 100 dias, né? A gente reconfigurou o elenco por completo, através de muitas saídas e chegadas, né? A gente fez uma mudança grande na maneira de trabalhar dentro do CT Rei Pelé. E agora a gente está, através de uma assessoria financeira também, a gente está se aprofundando, entrando no detalhe, sobre todas as mudanças necessárias nas áreas meio, né, no back-office. Né? Então, agora a gente está nesse momento de avaliação, né, da maneira de funcionar da área contábil, financeira, do marketing, da área de comunicação, da área de patrimônio, de operações. Todas essas áreas, elas estão sendo avaliadas para que a gente consiga dizer e apresentar para o presidente Marcelo as decisões que precisam ser feitas para melhorar e qualificar a gestão. Isso não quer dizer que é ruim, mas tudo pode ser melhorado. Né? E a gente está justamente nesse processo agora. Eu acredito e sempre acreditei que um bom modelo de gestão você tem que começar a implementar imediatamente. Né? Assim, você não espera para tomar as decisões necessárias. Né? A partir do momento que você fez o diagnóstico, você toma a decisão. Né? E eu sempre vou defender isso. Né? Assim, para que o Santos consiga ser um clube novamente competidor e que busque o protagonismo do futebol brasileiro, você precisa começar a tomar as decisões já, né? E na minha visão, não tem tempo para que você simplesmente fale assim, não, daqui 1, 2 anos, todos os problemas estarão resolvidos, né? Você vai gerindo, vai estabelecendo um plano, vai evoluindo e vai buscando as alternativas e as soluções para que o clube melhore a sua gestão. Esse é o nosso desafio e é assim que a gente está conduzindo o dia a dia. Pessoal, temos 50 minutos de entrevista. Agradeço a todos, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Pedro, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigado. Tá aí, Pedro Martins, o gangster do Santos, simplesmente colocou publicamente o que vem acontecendo no Santos, né? Só as considerações finais aqui pra gente já encerrar nossa live. Ele simplesmente expôs publicamente o que vem sido o Santos. Santos, esse grandíssimo clube, isso é indiscutível, que vem se vangloriando de gestões péssimas e saudosistas, né? Como ele acabou dizendo. Vou colocar aqui do lado do escudo do Peixão. E espero que não seja até demitido, né? Depois disso. Até porque não, porque o presidente deve compactuar com as mesmas ideais. E o Santos tem aquele grupo de departamentos, como foi citado na entrevista, que esse departamento, a função deles no clube é se defender, serem intocáveis. Esse departamento de alguma província que toma conta de alguma parte do Santos. Então é isso, o Santos é isso, o Santos está dessa forma. São pessoas que querem só interesse próprio, financeiro, não tem interesse de fazer o Santos grande, e sim seu interesse próprio. Então isso deixou bem claro quando o Pedro Martins fala dessas pessoas que são saudosistas, que vivem de passado, que querem o Santos em Santos, que são aqueles cartola. É isso, agora é torcer para que o Pedro Martins seja um cara que faça um bom trabalho, assim como fez no Botafogo. Seja um cara que tenha caráter, entenda a grandeza do Santos Futebol Clube e entenda também o seu torcedor. Teve alguns momentos ali que foram exaltados, alguns ânimos ali. De repente o jornalista ali até interpretou mal, mas fala a verdade, a gente não quer saber sobre a forma como ele gere, não quer saber como ele administra, não quer saber se está pagando ou não as pessoas em dia, a gente só quer saber do resultado dentro de campo. Quer saber do Santos ganhando jogos, sendo campeão e sendo protagonista como sempre foi a vida toda o Santos. Então é isso, vamos torcer. Hoje mesmo, né? Como já virou dia, hoje mesmo já tem jogo, Santos Atlético Mineiro,
técnico é o Sérgio Sampaio. E vambora, família. Torcer para que os jogadores tenham um pouco mais de consciência e reflitam bons resultados a partir de agora. Fechou? A live vai se encerrando por aqui, já são 2 horas de live. Agradeço a todos pela audiência, pelos chats. É isso, obrigado.